Oi, turma do livro Aqui e Agora, José Carlos de Luca, no capítulo 3, Acalmando as Tempestades. Jesus pronunciou essas palavras quando surgiu aos discípulos no exato instante em que eles enfrentavam fortes tempestades no mar da Galileia, temerosos de um iminente naufrágio. Hoje, a cena se repete. Nós somos os amigos de Jesus que atravessam o mar das dificuldades e não raro julgamos que nosso barco vai afundar. Mas, assim como surgiu os discípulos no momento mais difícil da travessia, esse mesmo Jesus também surge no instante da nossa aflição, dizendo-nos de igual modo: sou eu, não tenham medo. Escute essa voz falando ao seu coração, aqui e agora. Você não ouvirá com os ouvidos físicos, mas se fizer silêncio interior e se estiver receptivo, sentirá a presença encorajadora do Cristo. Você poderá objetar que não é possível ver Jesus como os discípulos viram, mas o fato de não enxergar a presença física de Jesus não significa que ele não esteja presente. Nós não enxergamos as ondas do aparelho celular, mas não duvidamos da existência delas, pois são elas que possibilitam nossa comunicação com as pessoas do outro lado da linha. Por que então duvidar da presença de Jesus, se ele nos assegurou que estaria todos os dias conosco? Somente o senso de espiritualidade pode nos conferir essa certeza. Para o materialismo, Jesus é apenas um personagem histórico, definitivamente morto. Porém, para quem acredita na imortalidade da alma, na comunicação entre os seres do mundo material e espiritual, na missão redentora que Jesus ainda exerce sobre a humanidade, é possível acreditar na presença dele ao nosso lado, sobretudo nos momentos em que estamos em dificuldades. É por isso que Jesus afirmou: bem-aventurados são os que não viram e creram. Feliz é quem tem fé na presença do Cristo, pois sabe que ele é o amigo de todas as horas, sobretudo das horas mais difíceis. A fé verdadeira é aquela existente nos momentos de instabilidade. A fé não é para os tempos de calmaria, é para os momentos de tempestade. A fé exige os exercícios mais sublimes da nossa espiritualidade. Muitas vezes estamos remando no mar agitado das dificuldades, nosso barco balança entre a força das ondas bravias, mas temos fé de que, de um jeito ou de outro, vamos vencer a turbulência, porque, em última análise, ele veio para nos obrigar a treinar as nossas habilidades. A fé nos ensina a ser fortes e a presença do Cristo nos traz a confiança de que não estamos sozinhos e de que iremos superar os obstáculos. Não o vemos diretamente, mas sabemos que ele está conosco, confiamos no seu amparo. E assim continuamos a remar, cheios de coragem, apesar da ventania contrária. Narra a passagem evangélica que Jesus acabou entrando no barco dos discípulos e com isso o vento se acalmou e eles chegaram ao seu destino. Hoje, permitir que Jesus entre em nosso barco é sentir a sua presença espiritual, nos envolvendo em coragem, perseverança, paciência, resiliência e entendimento de que as dificuldades, quando bem aceitas e superadas, trazem ganhos para a nossa vida. Não estamos à deriva no mar revolto. Cristo é o comandante da embarcação e nós estamos remando com ele, rumo às águas mais tranquilas. Por isso, em meio às suas tempestades, eu o convido a meditarmos juntos. Visualize em sua mente você dentro de um pequeno barco em alto mar. As águas estão agitadas por ventos contrários ao seu destino. São os seus problemas, dificuldades e doenças. Você se sente temeroso. Porém, imediatamente uma luz intensa se aproxima do seu barco e vem em sua direção. Você sente confiança e bem-estar. Quando a luz está bem perto, você reconhece que é Jesus quem está à sua frente. Sorrindo, ele pede que você continue remando. Ele diz que você é mais forte do que as ondas, que tudo isso vai passar e você reconhecerá a dificuldade. Ela foi uma escada para o seu crescimento. Você vai ganhando forças novas. E, enfim, vê Jesus entrando no seu barco. Você está feliz, você se sente seguro. Os ventos acalmaram. A tempestade passou. Você ganhou força e sabedoria. E agora chegou ao seu destino, em paz. Você então abraça Jesus
e agradece a presença dele no barco da sua vida. Olha, gente, eu não peguei o texto de propósito, mas ele veio bem no dia certo, né? A maioria das pessoas hoje ficam em torno de uma mesa às 8 horas da noite, até a meia-noite, até virar o dia 25 de dezembro, onde a gente comemora aí o nascimento de Cristo. Até eu tenho uma live amanhã para fazer junto com um amigo, Quito, que é de São Miguel Arcanjo, do interior de São Paulo. A gente faz lá pelo TikTok, né, às 7 horas da noite. E ele sugeriu esse tema para amanhã. E tá aqui, né? O que a gente precisa para essa data simbólica do nascimento de Cristo? Entender que Jesus, ele está em todos os lugares, a todos os momentos. Não é só na data festiva, simbólica do seu aniversário. Jesus não veio como um homem simplesmente como nós, que necessitamos daquele carinho, daquele abraço, daquele aconchego no nosso dia, né, que foi o dia que nós nascemos. Jesus não veio pedir isso. Ele não veio pedir festa de aniversário, ele não precisa disso. Ele se sente feliz de você lembrar dele o tempo todo. E a todo momento, seja bom ou ruim. Ele quer estar junto da gente. Ele precisa se sentir parte integrante da nossa família, como ele tem a gente. Ele tem a gente como irmão. E nós custamos a trazer Jesus como irmão para perto de nós. Nós temos a tendência de enxergar Jesus uma figura tão distante, tão iluminada, tão perfeita, né? Alguns ainda confundem ele como se fosse um Deus, até porque biblicamente tem lá umas passagens onde que diz que ele é co-participador da criação do planeta Terra. E as pessoas já imaginam ele como um Deus. Jesus não é Deus. Jesus é um espírito que passou por atribulações como nós, só que fez as melhores escolhas. Ele conseguiu uma evolução mais rápida. Ele é um espírito quase puro. Ele não é totalmente puro, ele não é totalmente perfeito, porque perfeito só tem Deus. Mas ele é de uma grandeza interior gigante, gente. A gente não tem ideia de quanto é gigante a grandeza espiritual de Cristo. E assim como ele, tem outros Cristos que fazem parte da grandeza dele, do mesmo padrão vibratório, das mesmas energias, da mesma superioridade espiritual. Só que ele é o nosso representante maior aqui na Terra. Ele veio em carne e osso para falar, gente, eu existo, porque por mais que ele mandasse recado, ninguém acreditava. E mesmo vendo Jesus, muitas pessoas não acreditaram nele, mesmo vendo ele fisicamente ali. E foi um trabalho e tanto, colocar um espírito de alta grandeza num corpo que é matéria, que para ele não faz o menor sentido. A reencarnação, ele já passou por tudo isso antes, ele só veio em forma de missão. E o que ele espera da gente? Que a gente acredite nele. E não só na data do aniversário dele, porque aniversário é coisa humana. Somos nós que fazemos aniversário porque somos humanos, nós erramos, nós temos defeitos, nós estamos crescendo moralmente. E se uma pessoa não falar feliz aniversário pra gente, a gente fica melindrado. Ai, fulano não lembrou do meu aniversário. E Jesus não veio para isso, ele não se melindra se você não lembrar dele. Lógico que ele vai ficar triste, porque de tanta coisa que ele já fez e faz, ele gostaria o mínimo, é que a gente lembrasse dele. Mas não só hoje, dia 24 e 25 de dezembro. Ele não quer uma data para ser lembrado. Ele quer ser lembrado a todo momento. Ele não quer que você passe aperto para que lembre dele. Ele quer que você passe pelo aperto lembrando dele. Mas os outros momentos também. A oração nos liga a Jesus, nos liga à espiritualidade superior, além de Jesus, nos liga a Deus. E ela é feita para 3 coisinhas. Uma para pedir, a gente pode pedir em oração. Outra para agradecer, a gente deve agradecer. E a outra para louvar, simplesmente louvar. Sabe o que é você escutar uma música que louve a Deus, que louve a Jesus, que agradeça no meio desse momento de louvar, você lembre apenas, sem querer e sem ter que, eu agradeço por um bem que eu consegui. Não, é simplesmente lembrar. Louvar é lembrar.
E é isso que Jesus espera da gente, que a gente lembre que Ele existe, que Ele está conosco o tempo todo. Agora, nós temos que estar com Ele. Não é só chamar Jesus até nós. Nós devemos crescer moralmente para estar com Ele. Para isso, passar pelas adversidades, confiantes de que o barco não vai afundar porque Jesus está no leme. Então, hoje, numa data festiva para nós aqui na Terra, simbólica para o nascimento de Cristo, ainda nós temos que nos apegar ao amor. Esse é o mandamento maior de Jesus. Amor. Amar uns aos outros, aceitar as pessoas como são, perdoar, pedir perdão àqueles a quem a gente ficou devendo, se perdoar mediante os erros e falhas que nós tivemos, nos reformar intimamente, buscar forças para lidar com as situações adversas, buscar fé. Jesus quer isso da gente, a harmonia entre as pessoas. Nós estamos vivendo, principalmente aqui no nosso país, uma polarização, negativo, positivo, vermelho, azul e verde, bom e ruim. Essas polarizações são péssimas, porque não é isso. Ele não quer um povo dividido, isso é coisa de governo, isso é coisa do homem, dividir o homem. Jesus quer a nossa união, Jesus quer a nossa aceitação, quer que a gente tenha respeito pelo gosto do outro, tenha entendimento mediante a cultura, o conhecimento que o outro possui e que talvez seja maior ou menor do que o seu, as diferenças que sejam na base do respeito e não na base da imposição, não seja daquele tipo assim, você vai ter que engolir, não, desde que você não fira o outro, desde que você não venha passar por cima do outro com o seu gosto, com as suas escolhas. Se você estiver cometendo um erro contra você, que você reconheça, quebra o orgulho, destrói esse egoísmo. E não é hoje, não é para dia 24, 25 de dezembro, é para todos os dias da sua vida. Acorde para isso enquanto é tempo. Nós estamos tendo a transição e não é de hoje. E ela está aí batendo na porta, daqui a pouco esse planetinha vai ficar muito redondinho. Daqui a pouco ele realmente vai ser um planeta de regeneração total, aonde o bem vai prevalecer. E você atingiu esse grau? Será que falando, eu estou fazendo aquilo que eu falo? Será que eu estou estudando e praticando aquilo que eu estudo? Aqueles que acompanham as leituras diariamente, será? É tudo lindo, maravilhoso, as palavras, mas será que eu estou colocando em prática? Então vamos lá. Final de ano, geralmente, a gente faz esse balanço. E Santo Agostinho ensinou a gente a fazer esse balanço todos os dias. Todos os dias. Terminou meu dia, na hora de deitar, fazer minha oração. Senhor, hoje o que foi que eu acertei? Senhor, o que foi que hoje eu errei? O que eu preciso melhorar? Nossa, eu falhei em tal coisa, isso daqui eu preciso consertar. Amanhã, quando eu acordar, eu vou consertar, Senhor. Eu vou lutar para que isso aqui não ocorra mais. O que eu fiz está feito, eu não posso voltar lá e desfazer, mas eu posso fazer daqui por diante diferente. E assim a gente vai lapidando, e assim a gente vai se melhorando, e assim a gente vai se conectando cada vez mais com Jesus, acreditando na sua existência, zelando por Ele, valorizando a sua luta, que é constante para que a gente se torne pessoa melhor. Que Deus nos ajude e que Jesus esteja sempre entre nós.